Muito boa noite a todos, todas, todes, né? Todo mundo seja muito bem-vindo ao Lefama. É um grande prazer iniciar mais um ciclo de estudos do Lefama, desta vez com o tema Egiptomania. Apenas assim, a título de vender um pouco o jabá, né? Vocês que estão nos assistindo, o ciclo de estudos do Lefama já teve 3 temporadas anteriores. São temporadas que não tiveram aí um tema definido, mas são muitos pesquisadores queridos e muito importantes nas áreas. Então, recomendo também darem uma olhada. Antes de começarmos, eu quero apenas dar um recadinho para vocês, como isso tudo vai funcionar, daí eu passo a apresentação formal. Esta palestra, essa live, ela será certificada, como vocês viram. Para obter a certificação, vocês vão ter que esperar a divulgação aí no chat da palavra certificado, que é como a gente vai garantir que você assistiu a live. Na descrição do vídeo do YouTube, tem um formuláriozinho lá para vocês alimentarem com o nome e essa palavra certificado. Então, não precisam ficar perguntando, né? Não é uma questão. Lá no finalzinho da live eu divulgo essa palavra, vocês correm lá na descrição e preenchem lá com os nossos monitores. O Fernando e o Herbert vão disponibilizar para vocês os certificados. Bem, dito aí as questões de ordem, né, por assim dizer, eu passo aqui a apresentação da nossa querida e assim, ansiosíssima do nosso lado, né, assim, muito esperada, muito ansiosa da nossa parte, a professora doutora Thais Rocha da Silva. Ela é pós-doutoranda na Universidade de São Paulo, bolsista FAPESP, é membro do Laboratório do Antigo Oriente Próximo, LAOP, e também foi formada e é pesquisadora na Universidade de Oxford, além de contribuir com diversos grupos de pesquisa no Brasil, eu acho que seja muito diretamente ou um pouquinho diretamente, como é o nosso caso, que é um grande prazer receber uma grande egiptóloga, né, uma querida de internet, que eu gosto muito. Thaís, seja muito bem-vinda, é um grande prazer de todos nós aqui recebermos você hoje à noite. Obrigada, Igor. Boa noite para todo mundo, para o pessoal que está assistindo. Queria agradecer muito pelo convite e queria agradecer porque vocês produziram o cartaz mais incrível que já fizeram para alguma palestra minha. Eu falei, olha, eu preciso imprimir, né? Foi assim, queria fazer o agradecimento público do cartaz, porque eu saí bem fácil, assim, mostrando para todo mundo, bem feliz, né? Mas, enfim, que bom que deu certo da gente fazer essa conversa, né? Eu fico bem feliz com o convite. E eu queria trazer, hoje, né, eu estava falando com o pessoal aqui nos bastidores, um pouco, eu acho que algumas reflexões que eu faço, elas são periódicas, elas vêm de forma, assim, cíclica, né, o que a gente faz com o Egito aqui no Brasil, né? Por que a gente tem esse interesse, né? É interessante porque essa pergunta foi feita para mim, né? Muitas vezes, quando eu estava fora do país estudando, né? Por que uma brasileira se interessa por Egito, né? Por que você faz isso? Né, enfim, como que vocês fazem isso lá? Não tem coleção, né? Então, enfim, tinha um monte de desinformações, mas tinha uma espécie de, como eu costumo dizer assim, um duplo exotismo, né? Então era enfim, o Brasil com todos os estereótipos, né? Exóticos que a gente tem, né? Sobreposto aí no Egito, que tem outros apelos. Então eu queria compartilhar a tela. Vamos ver se eu consigo fazer isso. A gente vai para aquela clássica experiência, né? Vamos ver aqui. Na hora que aparecer aqui, eu coloco. Tá, acho que agora vai. Tá indo. Oi? Gostei. Oi. Então, o título, ele é provocativo, né, porque todos os meus amigos que não, enfim, que vão falar, Thaís faz egiptologia, né, enfim, sempre vem cantar a musiquinha, né, sempre são as
as mesmas piadas que a gente recebe, né, os mesmos memes. Então, eu acho que isso enfim, serve como dado para a gente refletir, né? Então, eu queria trazer um pouco essas reflexões hoje, no lugar, falando de um lugar assim que eu acho que é de alguém que trabalha com o Egito, né? Eu não sei se a gente tem uma egiptologia no Brasil, eu tendo a crer que não. Eu achei que isso existia, mas hoje eu tenho outra visão e, enfim, acho que a gente pode depois abrir para conversar mais sobre isso, né? Então, eu queria começar essa apresentação, né, trazendo, enfim, para aqueles que não são tão idosos, né, quanto eu, que provavelmente não acompanharam a época do El Chan, né, em que essa música virou, enfim, um hit aí de né, carnaval e tudo mais. E que vocês podem ver aqui né, nessa imagem do lado esquerdo, que o que a gente tem, né, para além enfim, das dançarinas, né, do grupo que fazia o Chan mesmo, a gente não tem nada de Egito, né, a gente tem aí uma colagem, né, de coisas completamente aleatórias, que são projetadas aí num universo quase que imaginário, né. E do lado direito, a gente tem uma imagem mais recente, né, da COP, o ano passado, em que a primeira-dama faz uma alusão a essa música, né? A COP foi no Egito, né? Vocês devem lembrar. E aí, enfim, todas as piadas, né? De novo que isso evoca. Então, eu acho que a questão que eu tenho, assim, refletindo dentro do campo da história, né, também da egiptologia, por que o Egito tem esse interesse, né? Por que ele desperta esse interesse, essa curiosidade para as pessoas? Um outro ponto que eu acho que é fundamental para a gente pensar, né, é que a gente está hoje tão assim deslumbrado com os memes, né, e tudo mais, e a gente esquece que os pintores orientalistas, né, na verdade muita gente fez isso com o Egito. A gente tem uma colagem aí de referências, né, que ficam muito claras no século XIX, né? A gente tem que imaginar que a maior parte desses artistas orientalistas, né, nem sempre iam até o Egito, é quase como uma espécie de reedição aí do Heródoto, né, no século XIX, né, ouviam falar, tinham referências, e essa imagem aqui eu acho que é uma imagem emblemática para a gente pensar essas questões, porque se a gente for olhar cada item, né, dessa pintura de forma individualizada, eles estão completamente espalhados, distribuídos, né, ao longo do território egípcio, e eles foram colocados aqui numa colagem, né, para essa pintura. Então, por exemplo, as pirâmides, né, perto do que vocês estão vendo aqui do templo, né, de Karnak, enfim, as figuras do Colosso, né, essa estátua que está no Louvre, enfim, é uma grande salada, né, e uma referência aqui clara ao Êxodo também, que é um outro problema que a gente vai discutir. Então, o Egito, ele chega no século XIX, né, muito fruto dessas colagens todas que vêm dos relatos dos viajantes, né, vem de uma tentativa de taxonomizar, né, o que é o Egito dentro de uma história da civilização, né, dentro de um projeto iluminista. E aí eu comentava com vocês, né, as pessoas que me perguntavam com frequência, né, por que estudar o Egito Antigo no Brasil, né? Essa era a pergunta que eu mais escutava quando eu fui para a Inglaterra. Nossa, mas por que alguém vai estudar Egito no Brasil? E eu achava engraçado, né, porque eles podiam estudar a Amazônia, né, o Egito, qualquer lugar, mas o fato da gente ter interesse por esse território, por essa história, era algo digno de, né, que despertava curiosidade e interesse. Então, acho que olhar isso como uma pergunta, né, que merece ser estudada, pode ser interessante para apontar aí alguns caminhos. A outra coisa que, né, me perguntavam com frequência é como que a gente estuda o Egito Antigo no Brasil, né, e sempre partindo do pressuposto que, mas vocês não têm coleção, né, vocês não têm nada lá, nossa, é tão distante do território, né, por quê? Como é que vocês fazem isso? Tem biblioteca, né? Enfim, a gente tem uma série de desafios, mas é possível, né?
E a outra pergunta, essa é uma pergunta que eu tenho refletido de forma mais, acho que sistemática, né, desde que eu voltei em 2020, é se existe de fato, né, isso que a gente pode chamar de egiptologia aqui no Brasil. Então essa fala, ela vai um pouco apresentar, tentar costurar uma reflexão em cima dessas três perguntas. E eu queria dizer assim que eu né, não coloco isso de forma alguma como, enfim, escrito em pedra, né, como uma verdade absoluta, mas como um processo aí que a gente revisita de tempos em tempos. Acho que é importante situar, né, que a egiptologia como disciplina, ela tem uma data de fundação, né, ela é fundada a partir da expedição do Napoleão Bonaparte, né, para o Egito. Essa expedição, ela tem um caráter não só científico, mas ela tem claramente um objetivo político, né? A França tinha já como objetivo, claro, um projeto aí de anexação do território egípcio, né? Uma espécie de atalho aí para cortar, né? O caminho, o abastecimento da Inglaterra. Então, essa briga, né, de França e Inglaterra, ela chega muito para a gente pelo desenvolvimento da egiptologia como disciplina. Isso aparece depois, quando a gente vê o projeto, né, do Napoleão de levar esses sábios, né, para a produção da descrição do Egito, uma obra que levou muito tempo para ser compilada, e em que medida esse projeto né, gigantesco de estudo do Egito, ele faz parte aqui de um projeto do Estado, né? Acho que é interessante a gente perceber esse alinhamento né, do projeto científico com o projeto político, né, esse financiamento do governo francês para para esse estudo sistemático do Egito, mas também para a publicação disso, né, que despende aí bastante recurso. Um outro ponto que acho que é fundamental da gente apontar, né, desse nascimento da egiptologia, é que a disciplina surge, né, dentro do campo científico europeu a partir, né, do deciframento, vou colocar aqui entre aspas, né, da Pedra de Roseta, quer dizer, a partir do momento em que os pesquisadores orientalistas da época, os linguistas, finalmente entendem o que tá produzido, o que está escrito, né, nos textos. Isso tem um impacto bastante importante para a gente em como que essa disciplina se forma dentro das universidades, né, onde que ela vai se abrigar, né, no universo acadêmico, e também vai dizer muito sobre o tipo de interesse que foi privilegiado. Acho que é importante dizer aqui que dentro desse projeto, né, de entender, de decifrar os hieroglifos, de entender essa escrita, né, misteriosa, enfim, etc., a gente tem séculos de pesquisa sistemática, né, de alguns, inclusive do mundo árabe, que já tinham chegado próximo, né, muito próximo dos resultados do Champollion, mas é um momento em que a Europa chancela, né, essa tradução, que a gente tem, então, a fundação de uma disciplina acadêmica. Isso diz muito sobre o que é a egiptologia ao longo do século XIX e XX, e ainda é hoje, né, a gente ainda debate, né, enfim, quais são os limites, né, da pesquisa se a gente não consegue ler, se a gente depende de traduções. Nesse sentido, né, eu falava para vocês que a decifração dos hieroglifos, ela tem esse espécie de marco fundador. A gente tem, junto com isso, a fundação desses departamentos, né, que eram conhecidos antes como o Departamento de Estudos Orientais. Eu trouxe dois aqui, né, dois exemplos, o de Chicago e o de Oxford, que recentemente mudaram de nome numa tentativa de revisitar esse passado colonial, né, e enfim, se recolocar, né, dentro, como disciplina acadêmica, dentro dessa autocrítica que a egiptologia tem feito em alguns lugares com mais intensidade, em outros com menos, mas tem feito aí um processo de
de autoanálise, vou colocar dessa forma. Portanto, esses departamentos de estudos orientais, eles abrigavam, né, enfim, uma espécie de salada, né, de tudo que pertencia ao lado leste da Europa, né? Então, no caso de Oxford, por exemplo, até a conclusão desse, né, desse novo nome aí, o que tem ali, né? Então, você tem desde o sânscrito, do hebraico, do chinês, do coreano, o egípcio, o acadiano, né? Enfim, é tudo misturado, né? Não tem um limite cronológico, necessariamente um recorte geográfico, né? Enfim, que acomode essas diferenças, é tudo que sobra para o lado de lá. Isso é parte, realidade em muitas universidades ainda no mundo, né, inclusive no Brasil, quando a gente tem os chamados aí Departamento de Letras Orientais, é o caso da USP, por exemplo, que tem, né, também o árabe, enfim, a gente não tem o egípcio, mas a gente tem essa mistura aí, né, desses recortes geográficos e cronológicos. Acho que é importante dizer que esse processo de fundação da egiptologia, ele vem acompanhado por ele é, na verdade, parte de um projeto, né, imperialista, do qual a arqueologia do século XIX está totalmente apoiada. Esse projeto imperialista, ele tem, né, como pressuposto, né, como elemento fundamental a aquisição de coleções, né, com espólios aí, né, então literalmente essas populações tiveram aí, né, o seu patrimônio totalmente retirado, né, roubado mesmo, né, para dizer os termos corretos, e em casos muito dramáticos e outros assim muito né, com negociação de presentes, né, bem dentro dessa prática colonial de domínio. O que é interessante é que no caso do Egito a gente tem um problema estrutural para esses museus, que é como é que a gente acomoda, né, um tipo de objeto que não faz parte do repertório tradicional, né, da Europa, né, dentro daquilo que se vinha construindo como gabinete de curiosidades, ou mesmo né, das primeiras coleções particulares que a gente tem, né, desse projeto inicial de museu. E acho que essa imagem aqui, né, do Colosso de Memnon na Inglaterra, ele é um exemplo interessante, né? Como que esse objeto ele destoa, né, desse espaço criado para acomodar um determinado tamanho, né, um determinado grupo de objetos com um certo tamanho, com uma certa estética. Então, os museus aí espelhando muito, né, essa estética clássica, né, do mundo greco-romano, e o Egito ele não cabe nesse modelo. Então ele é uma espécie ele incomoda, né? Então a gente tem até o trabalho importante da Stephanie Moser, né, que é o livro chamado Monstruosidades Colossais, né, onde ela discute e explora esse tipo de essa falta de lugar, né, das coleções egípcias. Um outro elemento que é fundamental a gente pensar também é o desenvolvimento da coleção, das coleções de múmias, né, com restos humanos. Acho que nunca é demais lembrar que o Egito usava a múmia para fazer fertilizante, né, então não se tinha tanta múmia que o pessoal, né, enfim, usava pó de múmia para fazer tratamento médico aí durante o Renascimento, né? Então, a relação com esse tipo com o corpo humano, né? O artefato humano aí da múmia era muito diferente do que a gente tem hoje. E acho que é importante historicizar isso para a gente entender, inclusive, alguns debates que estão sendo feitos mais atualmente na disciplina, que a gente, né, não encoraja, né, a exibição de corpos mais nas galerias dos museus. Um outro elemento que é fundamental nesse início, né, da disciplina, né, quando ela se estabelece como campo de pesquisa acadêmico, é a descoberta da tumba do Tutancâmon, né? O ano passado a gente teve aí a celebração do centenário, né? Então vários eventos, congressos, né,
exposições, etc., feitas a respeito dessa descoberta. E a tumba do Tutancâmon, ela traz para a gente uma série de problemas, né? Ela traz problemas em relação a como documentar, né? O uso da fotografia é feito de forma sistemática, né? E quais as implicações disso para o projeto de arqueologia que se tinha então. A gente tem problemas aí da partição dessa descoberta, né? Quem financia, para onde que esses objetos vão ser levados depois, e obviamente nada disso passa longe das questões políticas da época. A gente sabe que o Egito aí vive um momento de transição muito, muito pontual, né, do ponto de vista político. Eu acho que a descoberta do Tutancâmon, ela traz um elemento socialmente interessante para a gente observar, que pela primeira vez essa possibilidade, né, das pessoas se aproximarem, né, dos artefatos arqueológicos por meio da imprensa, né, enfim, isso virou tanto que a gente tem aí o elemento o surgimento da Tutmania, né, que é estudada, inclusive, por vários pesquisadores. Então, qual que é o impacto popular desse tipo de prática, né, desse tipo de descoberta? Tem um ponto que eu acho que é interessante, a gente fala muito, né, das coisas que viram moda, né, na época. Então você tem né, enfim, o Howard Carter aí virando uma espécie de herói, né? Você tem um total desconhecimento sobre a história do faraó, né? A gente tem aqui a imagem do Tutancâmon como um velho, né? Quando a gente sabe hoje que ele morreu jovem. Então, uma série de mudanças de percepção, né, que se teve a partir do estudo mais sistemático dos artefatos que estavam ali. Mas acho que um ponto que eu acho que merece destaque dentro dessa discussão né, dessa combinação aí, né, da descoberta da tumba, né, do estabelecimento da disciplina, eu diria assim, de um processo de institucionalização acadêmica, né, propriamente dito, e as implicações políticas que isso traz, a gente ter ainda hoje, né, essas duas exposições foram feitas recentemente na Inglaterra sobre o arquivo, né, sobre a descoberta da tumba, e acho que é importante dizer que o arquivo da tumba, ele está disponível, né, no site na página do Griffith Institute em Oxford para consulta. Vocês podem, enfim, olhar, né, enfim, examinar os diários do Howard Carter, né, as fotografias, isso tudo está com acesso aberto. Mas o ponto aqui é que 100 anos depois a gente continua tratando, né, esse evento, né, a descoberta da tumba do Tutancâmon, que é um faraó, eu vou dizer assim, praticamente irrelevante dentro da história egípcia, comparado, né, com outros reis, com uma tumba bastante pobre, né, em relação a outros que existiram, né, que foram saqueadas já na antiguidade. Então, por que a gente ainda hoje, né, celebra esse tipo de evento, se dá uma importância, né, para alguns colegas até desproporcional, né, e deixa de olhar outros elementos da sociedade egípcia que são muito mais estimulantes do ponto de vista intelectual, muito mais interessantes. Então, eu acho que né, isso diz para a gente que, apesar, né, das pautas todas que a gente tem da arqueologia, né, enfim, da própria história, dos estudos decoloniais, né, a disciplina ela ainda está muito presa, né, aos seus pontos de origem. E isso diz muito sobre a maneira como a gente faz pesquisa sobre o Egito. A gente se diz, né, muito moderno, enfim, né, mas a nossa mania pelas múmias não desapareceu, né, a gente tem aí o clássico do Karloff, né, mas mais recentemente o filme do Tom Cruise, né, enfim, o clássico, né, da múmia com o Brendan Fraser, histórias aí que repetem o mesmo mote, né, enfim,
uma pobre jovenzinha, né, que é vítima, né, e tudo vira um filme de terror, né? Enfim, as histórias elas são praticamente reedições da mesma da mesma estrutura narrativa. Isso, né, como eu dizia para vocês, mostra muito, enfim, o tipo de apelo que esse tipo de tema ainda tem para nós, né? E eu acho que muitas vezes a gente, como pesquisador, a gente tende a assumir uma postura muito crítica em relação a isso, né? Eu acho que vale a pena a gente olhar para isso com um olhar mais curioso, né? De que maneira isso fala sobre a maneira que o Egito ainda impacta a nossa sociedade, de que maneira a gente requenta essa mesma visão do Egito Antigo, né? A gente, enfim, apesar das pautas novas todas, a gente continua colocando o Egito dentro dos mesmos moldes, né? E a gente né, se pega toda hora nos jornais, né? Enfim, com grandes eventos. Eu acho essa imagem bastante emblemática, né? Você tem aí descobertas, né, constantes de sarcófagos, mas essa aqui foi particularmente, né, representativa, e a gente tem aí quase, né, parecia um show de rock, né, conferência de imprensa, né, todo mundo com celular, né, enfim, a gente está falando aqui, né, do período da pandemia, né, que todo mundo supostamente deveria estar em casa, né, e esse tipo de evento provoca aí, né, toda esse burburinho no país. Enquanto outras coisas, né, que são descobertas, são estudadas de forma também sistemática, né, ganham muito pouco espaço na imprensa, né, mas quando a gente fala de múmia, de faraó, de pirâmide, né, as coisas tomam outras proporções. Isso gerou uma série de memes, né, acho que esse aqui foi um dos que eu mais gostei durante a pandemia, né, fazendo uma referência aí a essa descoberta, né, e como que esse universo, né, da múmia, né, enfim, esse imaginário ainda está recheado, né, dessas fantasias sobre maldições, sobre, enfim, esses eventos espirituais e paranormais. Acho que é importante dizer, né, nessa fala, que essa história da maldição do Tutankhamon, ela é uma construção feita pela própria equipe, né, que trabalhou com, né, do próprio Howard Carter, numa tentativa de manter a imprensa afastada na época, né, então colocou ali, não, né, melhor não perturbar os mortos, etc., né, vai que, né, e isso ganhou, né, rapidamente uma repercussão e virou o que virou hoje, né, as pessoas ainda perguntam se, enfim, existe maldição da múmia, né, e acho que é sempre interessante que, apesar do desenvolvimento todo tecnológico que a gente tem no estudo das múmias, né, muitas vezes as perguntas que a gente faz são as mesmas, né, e a maneira de lidar com esse tipo de artefato tem mudado muito pouco, né, nesses últimos anos, apesar de algumas inovações. Tudo isso para situar, né, acho que de forma aqui muito resumida, que o que a gente entende por egiptologia hoje, ela está apoiada né, em cinco aspectos aqui, que eu acho que são importantes da gente pontuar. Né? O trabalho do egiptólogo ele é principalmente um trabalho de biblioteca. Né? A gente consulta relatórios de escavações, a gente consulta publicações, catálogos de museus, né? A gente faz um trabalho eu diria, né, 80% de biblioteca, né, e o restante é reservado para as demais atividades. O trabalho de campo, que é muito destacado no imaginário popular, e principalmente na imprensa, ele toma um tempo pequeno, né, das atividades dos pesquisadores, tanto que você tem alguns pesquisadores que não fazem, né, trabalho de campo, mas que se dedicam aí a enfim, comentários, traduções, etc., que não necessariamente precisam da escavação, né? Acho que isso é importante a gente lembrar. Dentro dessa egiptologia, né, montada desse jeito, apresentada dessa forma, a gente tem nos últimos anos a produção de uma série de trabalhos que
obviamente, discutem a história da disciplina, né? Então, desde trabalhos mais biográficos, né, como esse de quem é quem na egiptologia, que se encarregou de apresentar notas biográficas muito breves, né, muito curtas, quase como entradas de enciclopédia sobre os grandes nomes, né, da disciplina, e até, enfim, né, hoje trabalhos que discutem, por exemplo, que recuperam aí os diários de escavação, né, numa tentativa aí de publicar esse material que está disponível nos arquivos. Um outro tipo de abordagem menos biográfica que a gente tem e mais engajada com outros debates, né, vem aí desde, eu acho que o trabalho principal, né, do William Carruthers, falando sobre as histórias da disciplina de uma forma, enfim, bastante crítica, né, contemplando esse passado colonial, essa relação com as práticas imperialistas do século XIX, e um trabalho que, né, saiu recentemente, né, a história, né, da egiptologia mundial, né, editado pelo Bernardsky, pelo Aidan Dodson e pela Salima Ikram, que foi bastante criticado, porque se propõe a ser uma história da egiptologia, né, mundial, global, e exclui, por exemplo, a participação da América Latina, né, e isso para a gente é particularmente sensível, mas existem hoje uma série de estudos olhando para as várias histórias da disciplina dentro, né, desses vários contextos diferentes, né? Não só na Europa, mas pensando, por exemplo, como é o caso do Global Egyptology, né? Que acho que fez um trabalho muito especial, né, de trazendo, por exemplo, a relação da disciplina no Japão, né, na China, e como que isso dialoga com realidades muito específicas no século XIX dessas regiões. Tudo isso, gente, para mostrar que, enfim, a disciplina, o campo da egiptologia, né, apesar de ter sido estabelecido de uma forma extremamente colonial, imperialista, né, pautada em uma violência, né, dessa colonização, ela tem se revisitado, tem se proposto a repensar as suas práticas e fazer, né, algumas propostas de mudança para outras práticas, né? O problema é que isso é difícil. E esse meme eu adoro, né? Eu usei muito em aula, porque apesar da gente estar né, dentro do espaço acadêmico propondo essas coisas, o que tem apelo popular, de fato, né, é falar do Tutankhamon, é falar das pirâmides e é falar da Cleópatra, que é o que a gente viu agora recentemente com a série do Netflix, né? Enfim, o imenso debate que foi, né, qual era a cor da Cleópatra, né, se a Netflix merecia ser processada, vai ser boicotada, né, enfim, esses temas são muito importantes e sensíveis ainda né, tem muito apelo popular. Então, por que existe esse descompasso, né, do que é produzido dentro do espaço acadêmico, né, em termos de pautas, né, então a egiptologia se revendo, né, se propondo a novas práticas, e um apelo popular, né, enfim, extremamente apoiado no século XIX, né, profundamente colonialista nesse sentido, né, profundamente limitado, né, naquilo que diz respeito ao entendimento da história do Egito, mas a gente reproduz esse tipo de coisa com frequência. Então, por quê? Né? Eu acho que esse tipo de pergunta é interessante. Por que esse tipo de fenômeno permanece, né? E a gente faz cara feia, né? Enfim, torta o nariz, mas a gente precisa olhar e enfrentar isso, acho que de forma mais corajosa e eu diria até menos prepotente, né? Acho que a gente vai ter uma relação melhor com o campo. Um dos pontos que tem sido feito com bastante sucesso, né, mais recentemente, é um trabalho do Rony Njord, que está na Emory University em Atlanta, que tem apresentado uma série de estudos mostrando como essa visão que a gente tem sobre o pós-morte, né, sobre essa visão do pós-vida, né, no Egito, ela na verdade é pouco egípcia e muito mais uma projeção vitoriana cristã,
né, colocada sobre as fontes egípcias. Então, ele tem desempacotado essa sobreposição e mostrado que as interpretações, né, as traduções desses documentos no início do século XX e uma boa parte da interpretação do material arqueológico, ela é bastante enviesada e bastante comprometida, né? Então, assim, tudo que vocês acharam que vocês sabiam sobre o pós-morte no Egito, desconfiem, né? Porque ele tem derrubado essas afirmações. A gente tem também, né, recentemente um evento que teve um grande impacto, né, no debate popular, foi como alguns colocaram, né, o desfile das múmias, né, que eles foram transferidos, né, do museu na Praça Pir para o novo Museu Egípcio, no Cairo. E, enfim, né, a produção, né, o envolvimento que o governo egípcio teve, né, nesse processo, né, enfim, tivemos, assim, amantes e haters, né, do evento, então gente que falou muito mal, que absurdo, né, e gente que ficou absolutamente encantado, né, enfim, e aí todo mundo sempre com as suas opiniões muito acaloradas, e volto a dizer, né, o que eu acho mais interessante não é dar o veredito sobre essas opiniões, mas é justamente ver esse espaço de fricção, né? Entender como que esse terreno ainda está em disputa, né? Essas narrativas estão sendo disputadas. A gente teve, eu trago aqui né, alguns tweets que a gente teve na época, né? De muitos elogios, né? A produção e ao protagonismo feminino, especialmente, né, durante o evento. Então, cantoras, né, mulheres participando da orquestra, e aqui a Heba Abdelgawad é uma egiptóloga egípcia, né, que trabalha em parceria com os museus na Inglaterra, discutindo essas apropriações, né, do Egito, e como que, enfim, por que os egípcios não aparecem, né? Se quer discutir a descolonização da disciplina, se quer falar sobre o problema, né, do racismo, né, de gênero, e aí o debate sempre acontece, né, dentro dos ciclos acadêmicos, de uma forma bastante limitada, né, uma vez que exclui em boa parte os colegas egípcios que deveriam ter aí protagonismo também nessa discussão. A Heba, ela traz um elemento interessante para pensar essas apropriações do Egito, né, e qual é a voz que os egípcios devem ter nisso, e acho que essa imagem aqui é bastante interessante para pensar isso, em que medida a gente tem uma postura, né, ao tratar do Egito na cultura popular, colocar dessa forma, tratar o Egito como uma entidade monolítica, congelada no tempo, né? Enfim, vários colegas, né, amigos que, mas eu achei, nossa, o Egito é moderno, né? Né, é moderno. As pessoas têm carro, nossa, né? Assim, parece que todo mundo vive na época dos faraós. Ou é o caso, né, muitas vezes das pessoas perguntarem se eles falam hieroglífico, né? E você fala, bom, mas o Egito é um país, né, de língua árabe, né? Fala-se árabe, um árabe específico deles, né, é um país de maioria islâmica, né? Tudo isso que diz respeito à história presente do Egito é absolutamente ignorado, né? E a gente faz esse esforço, né, de colocar o Egito ainda, né, dentro dessa caixinha que o século XIX construiu, né, muito bem, né? Tão bem que a gente não consegue se desfazer. A gente tem outros impactos dessas apropriações que eu acho que são interessantes, né, da gente colocar no debate, que são, enfim, né, é aquilo que se diz, né, fora do Egito, né, projetado para o Egito. Então a gente tem aqui, né, uma participação né, da Rihanna na capa da Vogue, né, celebrada, né, nos Estados Unidos como finalmente uma mulher negra, né, agora, né, virou a rainha Nefertiti, né, e isso foi absolutamente problematizado, criticado, né, recebeu todos os problemas, as camadas todas de problema no mundo árabe, né, então assim, peraí, não tem nenhuma egípcia para
fazer esse tipo de capa, né? Precisa ser uma afro-americana para fazer isso, né? Um problema muito parecido com o que a gente teve agora na série da Netflix sobre o Cleópatra, né? É a mesma coisa a Beyoncé, né, que, enfim, ícone diva aí da cultura pop, né, que se apropria desses elementos, né, e arrumou problemas com o Ministério de Antiguidades, né. Teve uma briga aí bem noticiada com o Zahi Hawass, que era então ministro, né, e ela, enfim, foi proibida, né, de ir para alguns lugares. O exemplo que eu acho que interessante para pensar essa discussão, né, e também bem emblemático, pelo menos da minha geração, é esse clipe, né, do Remember the Time, do Michael Jackson, né, que teve, enfim, ícones importantes, né, da cultura negra americana, numa tentativa de dar esse protagonismo, né, então o Egito é uma civilização africana, né, estamos falando aí, né, de uma necessidade de representatividade, e o que estamos fazendo, né, todo mundo loirinho de olho azul, não, né, o Egito não é isso, é o oposto, né, e aí se coloca essa bandeira de forma muito acentuada, né, isso também tem um efeito rebote, né, no próprio Egito. E aí, claro, né, a gente não pode deixar de mencionar os memes, né, Michael Jackson já, né, reencarnação, né, já esteve no Egito, né, e tudo mais, e todas as piadinhas que fizeram com essa sobreposição de imagens. E vejam como é interessante, né, porque a escolha elas parecem aleatórias, mas elas são cuidadosamente feitas a partir de critérios que, se a gente começa a examinar, né, eles ficam muito claros, né? E eu acho que esse tipo de coisa que a gente precisa examinar de forma mais sistemática, mais organizada. O caso da Vogue, né, também, né, essa aproximação, né, do Egito, né, com o mundo africano, né, como que isso é feito, né, qual é a pauta que está por trás, né, de luta política, de discussão social, né, de, enfim, igualdade, do que a gente está falando quando a gente dá espaço para esse tipo de coisa, né, e algumas outras mais complicadas, né, como é o caso enfim, da Colleen Darnell, né, que, enfim, tem essa conta no Instagram. Ela é uma egiptóloga, né, que se veste dessa forma e que tem sempre divide muitas críticas aí, né, por fazer uma referência muito explícita a essa presença colonial europeia no Egito, né, fazendo referência aí, clara enfim, a era de ouro da egiptologia, né, uma era de ouro para quem, né, e na mesma toada a gente teve, né, toda a crítica que foi feita a Melania Trump com essa roupa de safari, né, enfim, o Pete Helmet e tudo mais. Então, vocês notem que as pautas, elas estão aí, né, a gente tem... são gatilhos diferentes, né, são exemplos diferentes, mas falando do mesmo tipo de problema. Esse tipo de coisa a gente vê muito nos museus, né, essa mercantilização, né, como disse um colega uma vez, né, dos espólios da colonização, né, e como isso enfim, problemático, né, como se ganha, como o museu se mantém, né, em grande medida a partir dessas vendas, e como a gente compra, né, eu falo, né, por mim, assim, né, quantidade de besteirinhas, né, de coisinhas que a gente compra nessas lojinhas de museu, né, quando cabe no orçamento, porque a gente gosta de colecionar essas coisas. Então, o que isso diz respeito, né, sobre a maneira como o Egito é transformado em produto, né, o que é escolhido, né, e a gente tem aqui, né, na pandemia até máscara eles fizeram, né. Então, vejam que o elemento fundador da disciplina, né, que é a Pedra de Roseta, que é um decreto real, né, é um documento em 3 registros escritos, é um decreto do rei,
virou absolutamente tudo que vocês imaginarem, né? Depois vocês olhem lá no... Eu não ganho nada, viu, gente, fazendo merchandise do museu, mas acho que isso é interessante para a gente pensar no potencial, né, mercantilizador, né? Transformar isso em objeto de consumo. Como o Egito, ele é um objeto de consumo, né? Esse eu acho que é o exemplo mais dramático, né? Mas a gente tem, no caso do... né, ex-ministro do Zahi Hawass, que foi ministro de Antiguidades, né, uma associação direta aí com a figura do Indiana Jones, né, enfim, que é tudo aquilo que vocês não devem ser se vocês forem trabalhar com arqueologia, né. O filme é divertidíssimo, mas, né, isso não é o que se faz na prática arqueológica, né, ao contrário, a gente combate esse tipo de coisa, mas, né, vejam como isso está introjetado, né, na cultura popular, a ponto, né, das pessoas irem fazer trabalho ou turístico ou trabalho de campo no Egito e comprarem, né, a roupa para parecer esse tipo de personagem, né? Então a gente não tem que descolonizar a egiptologia, etc., mas na hora de se vestir, né, usa a mesma se veste daquilo que a gente está criticando. Então acho que é interessante a gente observar como essas tensões aí elas estão dadas. Dentro do Brasil, né, a gente está falando da disciplina assim de forma, né, muito. Eu fiz assim uma passagem, né, algumas reflexões muito rápidas, né? Como é que isso chega no Brasil, né? Porque a gente está falando, acho que a proposta aqui é a gente fazer um pouco essa reflexão, como é que isso chega aqui, como é que isso repercute aqui, né? Qual que é o impacto dessa disciplina, né, desse campo de pesquisa na maneira como a gente olha para o Egito. Então aqui a gente tem uma imagem, né, da visita do Dom Pedro II. Uma das viagens que ele faz, né, com Mariette, enfim, tá a turminha toda na frente da Esfinge. A gente tem uma coleção egípcia, né, no Brasil, apesar do incêndio do Museu Nacional, a maior parte dessa coleção foi recuperada, né, está sendo recuperada e estudada pelos colegas, né, que escavaram os destroços do museu e tem trabalhado aí, né, com a conservação, com o estudo, né, com o reacondicionamento desse material em novas condições, né, depois do fogo. E essa coleção ela vem para cá, né, muito como projeto, né, de transformar o Brasil nesse Reino Unido a Portugal, né, quando o Brasil, né, vamos dizer, passa a fazer parte do rol das civilizações, né, não é mais uma colônia. Então, o Dom Pedro I compra essa coleção, né, e, no entanto, essa coleção faz parte, né, ela fica como parte dos bens da família real. E é o Dom Pedro II, né, que, enfim, tem essa paixão declarada pelo Egito, viaja para lá, né, enfim, e traz aí para o Brasil esse flerte com essa egiptologia que era produzida, né, no século XIX. O Dom Pedro II estudou, né, se correspondia com os egiptólogos da época, né, isso está bem contado no livro da professora Lilia Schwartz, né, As Barbas do Imperador. Recomendo a leitura, bem legal para saber desse, né, e outros, né, enfim, que publicaram, né, a vinda dessa coleção aqui para o Brasil, né, o professor Antônio Brancaleon, que faleceu, e a gente tem, perdão, vou voltar aqui, a professora Margarete Bacos, né, que já vou falar dela, que trabalhou bastante com a história dessa coleção também no Brasil. Se a gente for olhar o cenário brasileiro, né, do ponto de vista da produção acadêmica, então essa chegada da coleção egípcia no Brasil, qual que é o impacto disso para a formação de uma disciplina acadêmica, né, o processo de institucionalização acadêmica que a Europa viveu, né? A gente tem um descolamento desse processo, né, e a coleção, né, as coleções egípcias vão ser profundamente associadas à monarquia, né, e às elites, então isso sai do cenário de interesse da República. Não é à toa que a gente tem o quadro de formação da gente, né, no país com esse delay, né, enfim, costumo dizer, né, os colegas de clássicas estão 20, 30 anos na nossa frente.
O professor Dominique Santos fez um levantamento, né, ele está desatualizado agora, a partir da plataforma Lattes, né, pensando aí nos especialistas que a gente tinha, né, até 2016, 2017, sobre cada área, né? Então, vocês vejam que o número de pessoas no Brasil trabalhando com o Egito era bastante reduzido. Felizmente, esses números são maiores hoje, eu não tenho atualização desses dados, fica o convite aí para quem quiser fazer essa pesquisa, né? A gente tem também o número de mestrados, né? Em 2017 ainda bastante reduzido, pensando, né, no tamanho do Brasil, né, um país continental, né, quantos somos, né, interessados em Egito. E no caso do doutorado é mais dramático ainda, né? Como eu falei, esses números subiram, né, mas não expressivamente a ponto da gente ter uma virada aí uma virada significativa nesse gráfico. Por que eu estou trazendo esses elementos, né? O Brasil ele tem uma situação, acho que se a gente pensar no cenário da educação, né, país profundamente desigual, né? A gente está vivendo aí, né, um resgate, né, do que foi desmontado e destruído, e isso leva tempo. Então, as humanidades sofrem, né, mais com isso, e eu diria, né, os estudos do mundo antigo mais ainda, né, com essa falta de verba, essa falta de incentivo, né, enfim, de estrutura que a gente tem. Eu falei para vocês, né, a professora Margarete Bacos publicou um trabalho importante sobre a egiptomania, né, no Brasil. Ela fez os primeiros estudos, né, sobre os monumentos brasileiros, né, os prédios públicos, né, que tem esses elementos egípcios. Então, a egiptomania brasileira ela ficou bastante amarrada aí com estudos de arquitetura, né, e se deixou de lado aí, né, uma série de outros aspectos que devem ser explorados, né? E eu falo isso não para dizer daquilo que não foi feito, mas para dizer, olha, pessoal, tem bastante coisa para vocês estudarem, né? Então, a gente precisa tratar isso como tema de pesquisa e não simplesmente como uma curiosidade, né, uma bizarrice engraçada para a gente fazer meme. Isso é particularmente importante para a gente no Brasil hoje, porque a gente tem um aumento expressivo da população evangélica no Brasil, né? A gente precisa olhar para essa população com mais seriedade, né? Eu diria menos preconceito, né? A gente tem a previsão aí que até 2040, né, o número de evangélicos ultrapasse significativamente o número de católicos no Brasil. Então, essa é uma realidade, né? Não é à toa que essas novelas fazem tanto sucesso, né, as minisséries da TV Record, porque essa é uma realidade. A gente precisa tratar isso, né, como tal. E, enfim, qual é o impacto desse Egito que chega para a gente pela Bíblia, né? As pessoas não vão chegar a se interessar pelo Egito porque elas estão interessadas em entender a Pedra de Roseta, né? A gente chega no Egito por outros caminhos, né? Ou porque acham que foi a reencarnação, né, do Ramsés, da Cleópatra, né? Ou por aquilo que a gente ouve sobre o Egito nos cultos, né? O Egito é a terra enfim, do José, né, que escravizou o povo hebreu, né? Então essas narrativas elas têm um apelo popular, eu diria, particularmente importante agora, né? E a gente precisa olhar para isso com mais seriedade. Um outro ponto que é importante, né? A gente teve aí a ministra Margarete Menezes, né, cantando o Faraó na Globo News, né, quando o repórter pergunta para ela, né, eu escutei o quê mesmo? Acho que vocês viram, né? E essa música virou, enfim, né, todo mundo canta, né, virou figurinha e tudo mais. Essa participação do Egito, né, no carnaval, especialmente da Bahia, né, por que a Bahia tem uma concentração particular né, de interesse sobre o Egito, né, uma determinada imagem sobre o Egito, e a gente também precisa olhar para isso de forma né,
séria, sistemática, né, e não fazer piada, né, tratar isso como, né, uma bizarrice. Isso é muito forte hoje, porque a gente tem, né, não só no carnaval, né, da Bahia, enfim, como que essa música entrou aí com uma espécie de grito de guerra, né, do movimento negro, né, dessa afirmação de que a população negra no Brasil não é uma população que deve ser vista só pela ótica da escravidão, né, no sentido de ser, de ter uma contribuição, né, mas que ela tem protagonismos, né, e aí como que isso ganha força, né, a partir de 1988, com o Olodum, né, enfim, e a Constituição, né, de 88, a gente tem aí o centenário da libertação do fim da escravidão, então uma série de fenômenos aí de eventos, né, que corroboram para isso ganhar um outro lugar no debate social. E aí a gente tem, evidentemente, né, essa apropriação do Egito como uma forma de dar voz né, a essas populações. O trabalho do Abdias Nascimento, né, que é importante nesse sentido. A gente tem essa transferência, né, vou colocar assim, essa discussão, ela chega no Carnaval do Rio de Janeiro, né, a gente costumava brincar, né, todo o samba enredo, todo ano, né, tem alguma coisa falando de Egito, né, tem um carro alegórico, tudo começa no Egito, né, enfim, é a origem de todos os bens e males do mundo, né, então isso diz muito sobre como a gente enxerga a história, sobre como a gente enxerga a relação, né, desse Egito imaginado popular com coisas que estão em pauta hoje. Eu acho que essa visão sobre o carnaval, né, eu acho que a gente precisa olhar para isso de uma forma mais, eu diria assim, com um olhar mais criterioso, né, entender isso como um fenômeno social, porque tem muita coisa aí que a gente consegue entender, né? É um termômetro importante do Brasil, né? Muitos debates sociais, muitas críticas sociais são feitas a partir do Carnaval, né? E como que o Egito entra nessas críticas, né? Por onde que a história, né? Essa ideia de civilização, ela percorre aí um caminho muito específico dentro dessa discussão, né? O professor Gilberto Francisco tem tratado disso, né? O professor Gilberto Francisco da Unifesp, aqui em São Paulo, tem discutido sobre essa visão, né, do mundo antigo afroconectada, né? A gente tem colaborado aí nessa discussão, e eu acho que existe um campo de pesquisa, né, que precisa ser enfrentado nessa área. E tudo isso, né, enfim, essa discussão, essa breve apresentação, né, dessas questões, acho que elas têm um objetivo aqui de mostrar que a gente precisa ocupar esse terreno, né, a gente não pode olhar o Egito como essa terra desabitada, né, esse Egito congelado do século XIX, né, esvaziado, que não tem ninguém, que é um lugar para ser descoberto, para ser explorado, para ser, né, imaginado, onde a gente projeta as nossas fantasias, mas a gente precisa encontrar, né, como pesquisador, né, e como estudioso das humanidades, essa área do limite, né, e eu coloquei aqui em azul, essa é uma foto da região de Giza, né, de satélite, vocês veem que as pirâmides elas estão no meio da cidade, né, e então, se existe um apelo popular para a gente olhar o Egito da mesma forma, né, que o século XIX olhava, né, usando os mesmos critérios, as mesmas matrizes coloniais, né, para apresentar outros elementos, é nosso papel como pesquisador mostrar essa zona de fronteira. E eu acho que nesse sentido, né, os pesquisadores que estudam o Egito no Brasil, eu acho que nós não temos uma egiptologia, nós temos o Egito como campo de estudo, né, especialmente dentro da história, a gente precisa enfrentar esse espaço limítrofe, né? Não dá para a gente fazer de conta que está tendo um trabalho relevante
para o nosso campo se a gente continuar falando só com os acadêmicos, né? A gente está negligenciando uma série de debates importantes que acontece fora da academia, né? Enfim, qual que é o lugar do Egito, quem que habitava essa região, né? E a gente precisa tratar isso com seriedade, né? Inclusive porque isso nos pouparia uma série de dor de cabeça, com muitas falas desinformadas, né? Com muita gente despreparada, né? Tratando desses temas. Então, acho que esse é um convite não só para que aqueles que trabalham com o Egito se coloquem no debate popular, né, se enfrentem esse diálogo, mas também que a gente acomode aí esse interesse da população e se coloque mais atento, né? O que está sendo discutido aí que pode me dizer muito sobre a sociedade na qual né, eu habito e, enfim, na qual eu trabalho. Então, enfim, queria deixar são essas reflexões que eu tenho tido recentemente e estou aberta, claro, né, a ouvir vocês, perguntas, e obrigada. Muito obrigada, Igor, mais uma vez. Ô, Thaís, eu que agradeço. Só avisar os meninos aí, ó, Herbert e Fernando, na hora que vocês abrirem a câmera, eu boto vocês aqui para a gente bater um papo com a Thaís. Thaís, assim, muito obrigado pela excelente aula. Né? Acredite, você fica sempre falando assim, não são reflexões tão novas, etc., mas para nós são reflexões muito novas, principalmente vindo de alguém que estudou isso, né? Porque assim, a gente, né, como você bem mostrou, em história antiga, de uma maneira geral, no Brasil, nós somos muito, muito classicistas. Né? Então, assim, nós ensinamos algo que a gente vai pegar num texto, em outro, etc. Então, a gente passa uma pincelada, realmente, de fato, do que é a egiptologia, do que é a egiptomania. E é muito importante vir de você, porque até nós, classicistas, aprendemos coisas diferentes do que a gente vai conseguir aprender fechadinho ali no nosso mundo. Você fala que nós estamos 20 anos na frente, mas às vezes a velhice nos faz mal. Então, assim, eu acho que refresca, assim, sinceramente, ela refresca um pouco até o modo que a gente pensa a própria história de Roma, a história da Grécia. Né? Então, nesse sentido, né, eu vou iniciar aqui um debatezinho com você, e abrindo o pessoal, já vi que o Disseu ele fez uma perguntinha, depois se o Herbert e o Fernando quiserem fazer, eu ensino essas perguntinhas. Então, eu vou levando um pouquinho para dar tempo, né? E assim, uma das coisas que eu aprendi muito com a egiptomania é a questão da polissemia, que os conceitos, né, as palavras históricas, elas de fato têm. E muitas vezes a gente não fica vidrado naquela coisa da tradição clássica, e a gente esquece que até mesmo essas coisas tradicionais, elas são extremamente polissêmicas, né? O Egito ele me faz pensar muito nesses conceitos, porque, por exemplo, eu estava pegando o faraó no Twitter, né? Eu já digitei lá faraó, né? E a primeira coisa que veio do faraó foi justamente a Margarete Menezes. Né? Então, assim, é o faraó ali para falar da cultura negra no Brasil. Ao mesmo tempo que um post logo abaixo, né, veio para criticar justamente a cultura negra no Brasil, falando assim, lá, esses negros ficam pegando o Egito não é uma questão de negro, assim. Então, assim, o faraó até num sentido meio racista, meio supremacista da questão apareceu. Aí um pouco abaixo, daí vem o Alexandre de Moraes como faraó. Né, ele também é uma figura muito. Ele aparece muito na internet como Xerxes. Então, ele aparece como faraó no sentido ali do despotismo, né? Assim, aquela coisa do faraó mandão, que não respeita ninguém. E logo abaixo, né, o faraó do Bitcoin. Aí, então, o faraó como aquele que acumula muitas riquezas. Aí logo abaixo, né, uma moça com muito dourado na roupa, assim, a moça está vestida de faraó, né, no sentido das roupas faraônicas, de moda, etc. Né? E assim, isso abriu muito minha cabeça para pensar essa polissemia. E eu queria assim
tipo, ouvir de você, assim, né? Como é que você vê esses diversos significados? Porque não é simplesmente uma mania, né? Aquela coisa assim, que eu até percebi um pouco da egiptomania. A gente tem mania com múmia. Cara, mas a múmia, ela tá na múmia mania também. A gente tem mania com o Tutankhamon. A gente também tem uma parte que é a Tutanmania também. Então, a própria egiptomania, ela é polissêmica, ela engloba várias coisas e muitas vezes eu fico perdido, né? Eu falo assim, gente, o que de fato isso aqui estuda e como de fato eu posso entender essas evidências dentro de uma ciência comum, sei lá, eu dentro de um debate comum. Não sei se viajei muito, né? Mas nessa exposição sua eu sempre fico intrigado, né, com essa questão. É muito difícil de definir o que é, do que é aquilo, porque é muito polissêmico, né? Muita coisa, muito tem a todo momento. É isso, você. Não, eu acho que essa é. Eu não ousaria dizer o que é o que, assim, né? Eu acho que eu não tenho. Não me sinto preparada para dar vereditos, assim, né? Como eu falei. Eu acho que a gente tem um problema, eu acho que de modo geral, né, no que é produzido em Egito, que é o seguinte: no Brasil, né? A gente depende, né, ainda majoritariamente das traduções, das fontes, enfim, né, secundárias aí, como pesquisador, né? É muito difícil e raro a gente conseguir fazer pesquisa com material, né? Não é simples, né? E acho que isso, como eu já falei algumas vezes, assim, isso pode trazer vantagens para a gente, né? Porque a gente não é treinado dentro de nenhuma escola egiptológica, né? Específica, né? A gente não tem o peso da tradição. Por outro lado, isso deixa a gente também com uma referência que está para ser construída do ponto de vista acadêmico, estou falando formal, né? Então, por exemplo, poder trabalhar, poder traduzir textos, né? Poder trabalhar com os objetos, né? Ter acesso a esses objetos, né? Quem tem acesso a esses objetos? Isso é feito como, né? Então, todas essas questões eu acho que trazem um problema, né? No caso por exemplo, dos clássicos, eu vejo assim, muita gente faz um trabalho com texto, né? No caso do Egito, como é que esse pessoal vai fazer trabalho com texto, né? Quantos aqui leem hieroglifo, né? Fazer o jabá aqui do curso, tá no site do GTHA, viu, gente? Do YouTube, o curso de egípcio dado pelo Ronaldo, né, o professor Ronaldo Gurgel, que escreveu uma gramática de egípcio em português. Então aproveitem, porque isso é um presentão, assim, né? Salva muitas noites de sono. Mas eu acho que esse problema é um que acho que a gente precisa enfrentar na academia, né? Como é que a gente enfim, como é que a gente desenvolve o campo de estudo, de pesquisa, sendo que a gente precisa, né, a gente precisa das estruturas coloniais, eu vou colocar dessa forma, para ter a formação no campo, né? Você precisa ter acesso aos museus, você precisa ter acesso a boas bibliotecas, entendeu? Como é que você vai fazer pesquisa sem biblioteca? Não existe, né? Então a gente precisa dessa estrutura, né? Por isso que todo mundo que pode, que tem a chance, aproveita, né? Vai e fica fora um tempo, né? Vai fazer período de estágio, né? Porque a gente precisa dessas estruturas para formação. E por isso que eu acho que assim, a gente não pode abandonar isso, né? Eu acho que não olhar para isso é a gente prestar um desfavor para o desenvolvimento da disciplina, né, do campo no país. Agora, eu acho que a gente precisa olhar, eu acho que tem um abismo aí do que é discutido na academia com o que é discutido popularmente, né? Então, assim, um ponto que eu acho que assim, eu acho isso muito interessante, né? Como fenômeno. Então você tem agora, né, recentemente, né, o site, a série da Cleópatra, né, do Netflix. E era uma lacração em cima da outra, entendeu? Você via o pessoal no Twitter, no Instagram, no Facebook, fazendo textão, não, porque eu tenho autoridade, porque eu não sei o quê, porque eu isso, porque eu aquilo. Todo mundo querendo lacrar, né? Na real, a gente não tem a menor ideia. Se você perguntar como que era um personagem histórico para qualquer especialista, né, como que era o Júlio César, como que era,
Ninguém sabe, entendeu? Assim, a gente tem aproximações, entendeu? Ninguém sabe. Então, essa postura lacradora e de cancelamento que a gente tem hoje no debate popular, né, que vem aí permeada, né, por pautas políticas e sociais que são importantíssimas, né? Eu não estou dizendo que essas pautas não são importantes, mas essas pautas elas não podem silenciar o trabalho do pesquisador, entendeu? E não é nosso papel como pesquisador ficar dando resposta lacradora, né? Por isso que eu acho que assim, é muito mais interessante observar o fenômeno na fricção, né? Então, o que esse debate sobre a cor da Cleópatra diz sobre a gente, entendeu? E não é assumir uma postura de ficar em cima do muro, de não, porque... Não, de, olha, as evidências, né, históricas, arqueológicas, são essas, né? A partir daqui tudo é especulação, né? É isso que temos. Agora, o que a gente vê eu acho que no caso do Egito é mais dramático, porque você vê uma série de movimentos sociais se apropriando do Egito antigo, com muita força, né, para pautas que são importantíssimas, né? A gente precisa combater o racismo no país, né? A gente vive num país extremamente racista, a gente vive num país que tem uma desigualdade social absurda, um país que tem uma violência de gênero absurda, né? Nada disso a gente está escondendo. Agora, esse debate social precisa criar, a gente como pesquisador, a gente precisa criar pontes para que esse debate ele aconteça, né? E o que a gente vê hoje é o que? O cancelamento e a lacração, né? E isso me preocupa nesse campo, né? Eu acho que se a gente não tem espaço como historiador, né, como pensador das humanidades, para explorar esse tipo de fenômeno, se enterra o pensamento intelectual, né, o exercício da pesquisa, né, porque aí acabou a história, né, ninguém vai estudar mais nada na antiguidade porque já foi tudo descoberto, já foi tudo estudado, né. Então, eu acho que assim, essa polissemia ela é importante e eu acho que a gente precisa reconhecer isso como um fenômeno, né? Então, tem uma popularização do Oriente Antigo pelas novelas evangélicas. Ótimo, que legal. Isso tem que ser uma porta de entrada para eu poder falar sobre o meu campo de pesquisa, entendeu? Sem querer dizer que essas pessoas são burras, estão erradas, percebe? A gente não está não é nesse espaço da discussão, a gente está num outro, o interesse é outro, né? E eu acho que nesse sentido existe um problema, que é o problema dos pesquisadores, nós, né? A gente não é treinado para falar com o público não especialista, a gente não é treinado. Algumas pessoas não têm nenhum interesse, né? E tudo bem, acho que não é para todo mundo mesmo, mas a gente precisa criar condições de que aquilo que a gente investiga no trabalho duro que a gente faz tenha algum impacto social, né? Se a gente não fizer isso, eu acho que a gente precisa rever muita coisa, né? Na nossa. Então, eu acho que a gente cobra da sociedade uma certa né, as pessoas não estão interessadas, né? Mas existe, assim, qual que é a medida do esforço que a gente faz também do outro movimento, né? A gente fala academiquez, entendeu? A gente quer falar difícil, cheio de jargão, sabe? A gente está falando para quem? Né? Então, eu acho que aí tem um... E acho que no caso do Egito, só para... Não vou me alongar, né? Porque é mais dramático ainda, né? Porque o Egito tem um apelo popular que percorre muitas camadas sociais, né? Eu dei aqui o exemplo, né, da questão das igrejas evangélicas, a gente tem a questão com o movimento negro, né? A gente tem todas essas vertentes espiritualistas, né? Enfim, então tem muita porta de entrada, né? E eu acho que a gente precisa reconhecer isso como polissêmico, porque se a gente não reconhece isso, a gente mata também a possibilidade de entendimento, entende? Desculpa, me alonguei, né? Não, tranquilo. Eu também acho que eu até me alonguei na pergunta, porque eu fico tão pensativo nesse quesito, que assim, uma das coisas que essa polissemia me ensinou foi olhar para
como eu disse, a polissemia de vocabulários, de conceitos que eu sempre usei, sempre li em história antiga, né? E entender, por exemplo, que aí eu não vou também me alongar, já vou passar para outras perguntas, mas entender que Império Romano ele significa muitas coisas diferentes, porque ele é extremamente polissêmico na nossa sociedade. E muitas vezes entender essa polissemia ela é muito mais reveladora, porque a gente compreende a nossa sociedade, a gente compreende sabe, toda aquela análise historiográfica que a gente faz nas escolas historiográficas, etc., a gente entende qual o impacto que isso teve, que a gente vê na polissemia o século XIX, igual você mencionou, ele está aí, cara, tem muita gente usando. A gente também vê o século XX, a gente vê movimentos sociais nessa polissemia, né? Daí, voltando para o Império Romano, por exemplo, Império Romano, nas mãos ou na caneta, né, ou no meme de um extremista de extrema-direita, significa coisa boa, porque é contra democracia. Porque os caras tá vendo, assim, tipo, daí a gente vai para a polissemia de república. República não é democracia, república romana, assim, bem longe disso, mas império ele passa a ser bom porque ele é contra a democracia. Se você vai para a polissemia da internet também, Esparta é bom porque Esparta é anti-Atenas. E é uma coisa assim, você pegar um especialista em Grécia, ficar assim, gente, esse binômio Grécia, sabe assim, a gente não fica pensando Atenas e Esparta apenas, né? Porra, tamanho do mundo antigo, um monte de coisa, né? Mas Esparta é bom porque ele é antidemocrático. E Atenas teve 200 anos de democracia, entendeu? Então, assim, é muito interessante quando que você pega realmente, né? E eu gostei muito da entrevista que você deu na Veja sobre a Cleópatra, e pega realmente e entende, né? Que muitas questões do passado dizem mais a respeito das dúvidas e anseios que a gente tem hoje, né, do que do próprio passado. Né? Então, assim, eu gosto muito desse debate, não vou me estender. Se você quer falar mais uma coisa, eu posso passar para outra pergunta. Senão... Não, pode passar, senão eu vou ficar falando. É que o Dirceu ele já tinha perguntado antes, depois eu vou ler a do Luiz e ver se os meninos querem. Obrigado pela fala, professora. Uma pergunta. Abordar as várias excepções do Egito hoje requer um método específico para cada MEI, ou podemos considerar tudo debaixo do fenômeno da egiptomania? Boa pergunta. Eu acho que o perigo da gente colocar tudo egiptomania é que aí vira nada, né? A gente, então, assim, tudo e nada. Assim, a gente pode pensar, por exemplo, esse interesse pelo Egito, ele não necessariamente é uma mania. A gente poderia, enfim, ficar discutindo o que é a mania, mas é simplesmente né? Como existe esse campo também, né? Os egiptofílicos, né? As pessoas que gostam do Egito, sem necessariamente comprarem o pendrive da Pedra de Roseta, entendeu? Esse tipo de coisa, né? E ao mesmo tempo, o que é, né? Então, eu acho que tem camadas, assim, eu acho, se a gente consegue usar a egiptomania como ponto de partida para dizer, olha, existe um fenômeno, né, genericamente chamado egiptomania, mas ele tem realidades, né, meios de produção, consumo, circulação muito específicos, né, de algumas de algumas coisas. Acho que aí a gente vai dando complexidade, né? Vai mostrando as complexidades. Acho que a minha única questão, assim, de tratar tudo como egiptomania é de você criar uma... então tudo tem que ser tratado da mesma forma, né? E não sei, eu acho que o ponto, assim, esse tipo de pesquisa aqui no Brasil, ele é tão carente, né, de estudos, né, esses estudos sobre a recepção, e acho que a professora Margarete Bacos começou esse campo, né, de estudo dessas formas arquitetônicas, né, ela, enfim, orientou trabalhos e tudo, e isso precisa avançar, né, isso não pode ficar... a gente tem muita coisa acontecendo para pensar isso, e hoje eu acho que o caso da internet a internet ela exige outras metodologias, né? O pessoal que estuda a internet, né, seja na sociologia, na antropologia, eles têm outros recursos metodológicos, teóricos para pensar. Então, acho que você nunca pode limitar né, o campo de pesquisa a, sei lá, uma frente, né, de métodos, mas pode ser que eu mude de opinião, Dirceu, porque eu não...
eu não sei, assim, eu acho que isso está aberto, né, para a gente. Fica a dica se alguém quiser fazer pesquisa sobre isso. Nós estamos tentando. E é o meu anseio com essa questão da polissemia, né? Que é, tipo, como eu definia essa egiptomania, que é uma. Que assim, um referencial interessante, que é óbvio que é a Margarete Bacos, né? Ela, ela até coloca, né? Assim, é uma coisa que eu até não concordo com ela, né? Que ela diz, se aquela releitura, aquela imitação, ou aquele uso do Egito foi feito sem ter a intenção de copiar o Egito, aquilo não é egiptomania. E eu vejo tanta coisa que é feita sem intenção, mas que está dentro de uma tradição que é intencional e a pessoa simplesmente não reconhece a tradição, que fica É isso. assim. E o que é intenção, né? Se a gente for trazer essa É, discussão para a história, porque assim, pô, a gente mora em Campanha aqui, né? Você chega no centro da cidade de Campanha, né, tem um milhão de prédios que foram reformados, assim, que os caras tentaram imitar um barroco ali, meio vagabundo, etc. Mas eles carregam o frontão dos prédios gregos, a entrada orientada, as escadarias, as colunas, né? Então, assim, tem a intenção de imitar a Grécia e Roma? Não tem. Os caras tentaram imitar um barroco lá, né? Mas o barroco, assim, ele não é tão distante assim, da tradição clássica, embora se coloque contra a tradição clássica. Então, daí, assim, eu fico pensando nessa egiptomania. Daí, pô, daí vem múmia mania. Caralho, mas, desculpa a palavra, mas assim, pô, mas múmia não é Egito? Depois mania. Daí, tá, mas isso tá dentro, ou isso tá fora, né? Eu acho que o que falta é definir, se é que eu acho que precisa de uma definição. Às vezes a gente poderia colocar tudo como estudos de recepção. então, esse aí você cria um outro guarda-chuva, né? Eu acho que por isso que eu falei, acho que falta pesquisa, né, nesse campo, assim, e especialmente porque a gente não pode a gente não pode estudar o Egito aqui, ou a recepção do Egito aqui, achando que os meios, né, os recursos, vamos dizer assim, metodológicos, teóricos, que foram produzidos no contexto europeu, norte-americano, servem para cá. A gente tem outro problema, né? É um dos debates que se coloca, por exemplo, nessa questão do Egito africano, né? Esse debate ele não vem daqui, né? Ele vem dos Estados Unidos. Então, né? Enfim, qual que é o impacto disso, né? Nessa enfim, o que se vê de África. E acho que aí no caso a gente tem um outro problema, porque a gente tem recentemente, né, o desenvolvimento dos estudos sobre o Sudão, né, sobre a antiga Núbia, né, enfim, os reinos que estão naquela região. E muita gente vai para essa área, não, porque ali, né, ali não é Egito mais, ali é África, né? Assim, será que é tão claro, né? A gente tem, Uhum. uma complexidade muito maior aí. Então, acho que precisa ter muita cautela sempre, né? Eu tendo a. Eu sou muito suspeita dessas afirmações, assim, muito lacradoras, né? Eu desconfio tudo que é lacrador, assim, porque eu acho que isso não ajuda, sabe? Acho que a gente perde a possibilidade de entender nuances, sabe, de enxergar complexidades, né? Assim, isso me lembrou, né? Eu vi na internet esses dias um ex-aluno meu da Estadual de Feira de Santana, né? O pessoal lá na Bahia tem um movimento negro muito, muito intenso lá na Bahia, assim, cara, é muito legal dialogar com eles, porque realmente é mudar o centro do debate, né? Você começa a ver muita coisa vista por outro centro, né? Não é pelo outro lado, é um outro centro mesmo, assim, né? De pensamento, de cultura, etc. E eu vi o pessoal dizendo, por exemplo, sobre essa questão do movimento negro utilizar o Egito, de que, de certa forma, isso também ingessa o movimento negro, no sentido de que fica tentando buscar um passado lendário para, sabe, essa coisa de voltar às origens, voltar a um passado lendário, ao mesmo tempo que ignora-se, por exemplo, o debate moderno, os heróis modernos, e a importância, né, de pessoas que estão trabalhando e brigando, né, num Egito, por exemplo, que você bem mencionou, também não aceita muito essa questão de o Egito é negro, né? Então, assim, esse debate ele está aqui no presente, enquanto muitas vezes a gente ingessa ele no passado buscando, né, algo assim glorioso.
Então a gente cai ali na questão do buscar o E acho, ovo. é, é, e é complicado, né? Porque assim, se você pensar, por exemplo, né, o Egito é um país que tem um passado colonial também, né? Foi colônia da França, da Inglaterra, né? Enfim, sofreu ali no meio de um monte de encrenca, né? De guerras e existe uma busca ali, né? Identitária, entendeu? Existe uma língua, uma religião que a gente não pode simplesmente ignorar, né? Então, por isso que eu digo, eu acho que a gente precisa ser mais curioso, né? Assim, ter uma postura menos lacradora, mais cuidadosa, né? Inclusive porque é uma coisa que eu sempre falo, assim, a gente fica falando sobre, né, precisa fazer isso, aquilo com o Egito, né? Quantos de nós que estudam o Egito hoje falam árabe? No mundo, eu não estou nem falando no Brasil, estou falando quantos, né, egiptólogos, vou colocar assim, ou pesquisadores que trabalham com o Egito Antigo, que se interessam pelo Egito Antigo, sabem árabe, porque eles falam árabe lá. Então a gente está falando de dar voz, né, às populações locais, etc. Né? Quantos de nós faz esse tipo de viagem, né? Eu falo assim, viagem de que conhece o Egito, não, enfim, dentro de uma missão arqueológica, tem um contexto muito específico, né? Muito específico, que você não está lá dentro do país, né? É uma outra relação, você tem contato com os trabalhadores locais, evidentemente, mas eu digo um trabalho antropológico, né? Etnográfico, né? Quantos fazem isso? Quantos de nós têm estrutura, recurso para fazer isso, né? Eu acho que isso mostra para a gente como a gente tem uma visão que é extremamente filtrada também, né? E acho que é preciso reconhecer isso, sabe? Por isso que eu acho que o pesquisador ele precisa se colocar no debate público, né, de enfrentar esses temas, né, mas também reconhecendo que tem as suas limitações, né, a gente tem uma série de limites para esse campo, né, vários, né. E aí, Fernando ou Herbert, vocês querem fazer alguma pergunta ou estão tranquilos? Se estiver tranquilo, só faz joga. Senão, pode ir. Tá tranquilo? Thaís, olha, eu vou fazer então a última, que eu até deixei aqui porque eu sei que ela é rapidinho, também a gente não vai estender muito, até agradecendo, já que já ficou 1h30 com a gente, mas uma última rapidinha, né, assim, para a gente terminar. De onde veio a primeira lenda da maldição da múmia, da mídia, né, filmes, eu teria que projetar, filmes ou jornais à época, ou da crença ou senso comum? Tá. Bom, essa visão, ela vem dos próprios egípcios, né? A gente tem passagens em textos antigos egípcios, textos funerários que falam, né? Assim, não vem aqui, né? Perturbar né, minha múmia, né? A minha morada, porque né, vai sobrar para você, né? Traduzindo, né? Seria isso. E aí isso, enfim, entra no imaginário, né? Acho que tem muitas portas aí de entrada. Eu não saberia te dizer, Luiz, eu acho que isso certamente alguém deve, né, eu desconheço, assim, se a gente tem um primeiro filme, né, acho que o filme da Múmia do Boris Karloff é o grande clássico, assim, que ficou popularizado, mas essa é uma coisa que é uma preocupação que vem dos próprios egípcios, né, eu acho que o que a gente tem ali no final do século XIX, eu comentei muito por cima, né, é que você tem um imaginário, eu vou colocar assim de uma forma também, né, você tem um ambiente, né, propício na Inglaterra vitoriana para pensar o pós-vida, né? A gente está falando aí da origem do espiritismo, né? Aparece a teosofia, aparece enfim, uma série né, doutrinas, né, preocupadas com isso, né, uma forma muito particular de lidar com o cristianismo, né, a gente tem que lembrar que a Inglaterra da era vitoriana as pessoas morriam, né,
que nem mosca, né? Você tem epidemia de cólera, você tem, enfim, né, um monte de doenças, né? Você tem aí os efeitos da industrialização. Então, a relação, a proximidade que essas populações, nos centros urbanos, especialmente, têm com a mortalidade é muito grande. E isso cria eu diria, um ambiente propício para certas conversas, né? A gente tem aí dentro, né, dos estudos de fenômenos paranormais, né? Enfim, as mesas girantes, né? Todo esse dentro do imaginário europeu, e essa visão ela recebe, né? Ela cria um ambiente muito propício para pensar, né, uma civilização que preserva, né, a múmia, enfim, né, que preserva um corpo, né? Então, o que é isso, né? Preserva para quê, né? O que é feito? O que acontece com essas inscrições, né? O que esses textos estão dizendo? Que é um pouco o que é o trabalho que o Rune Njord tem feito hoje de revisitar esses textos egípcios à luz desse filtro, né, da época vitoriana. Então, eu acho que isso a gente precisa pôr na conta, na medida que isso cristaliza, né, vou dizer assim, essa figura da múmia do mal, né, assim, da múmia do filme de terror, né, enfim, isso está presente, mas isso é menos egípcio, e muito mais europeu, né, apesar dos egípcios falarem né, dessa proteção que era feita para o. Né, então, se você, ladrão de tumba, que vier aqui, você vai acertar as contas comigo, né? Isso já era dito, as tumbas eram saqueadas já na antiguidade, é importante dizer, pelos próprios egípcios, né? Então, por isso que a tumba do Tutancâmon é tão assim, uau, né? Porque estava intacta ali, né? Uhum. Eu tive contato com um filme que era uma múmia da cidade de Pompeia, né? O europeu adora múmia mesmo, né? Assim, que os caras até o Vesúvio embalsamou. Tem a maldição da múmia de Pompeia. No post do Instagram que eu fiz hoje lá, que a gente da pesquisa, né? A múmia no filme pornô, né? Então, assim, múmia para todo lado, né? Quando você Para mim, pensa na que já viu verdade, tudo, para mim, na verdade, a maldição da múmia começou quando o Temer assumiu o governo. A múmia veio aí. Mas enfim, gente, despedindo já de vocês, não vamos largar muito não, porque lives elas são boas quando elas duram 1 hora e meia, eu acredito. Né? Senão começa a ficar muito debate, o pessoal começa a sair e tal, cansa o convidado, cansa todo mundo. Então, agradeço muito novamente a Thaís, né, tanto pela exposição quanto pelo debate. Agradecer, obviamente, a Pró-Reitoria de Extensão, que permite 2 bolsas, né, do Fernando e do Herbert, para a gente trabalhar um tema que é tão interessante, e eu acredito que ele é mais interessante ainda pelo tudo que a Thaís pontuou, que é tão presente no nosso cotidiano, né? Assim, a todo momento ele é polissêmico, mas a gente a todo momento está falando disso. É uma boa ponte também para a gente começar a conversar com as pessoas, né? Então, muito feliz de estar trabalhando com esse tema que vai para ensino, pesquisa, extensão, assim, de uma maneira muito fluida, né? Muito fácil, né? E convidar vocês, né, e até a própria Thaís, né, amanhã, essa live, né, o que a gente faz? A gente, né, baixa a live, faz uma edição na live, coloca uma vinheta de entrada. A Thaís estava achando que só tinha de tertúlia, né, assim, só o cartaz, né, mas ainda tem uma aberturazinha na live, eu preparei uma bem legal para você. Amanhã você vai tomar conhecimento dela, então quem quiser ver um pouquinho dessa brincadeira, clica aqui amanhã, entra aqui no YouTube, veja amanhã, e tem uma figurinha de WhatsApp para você, depois que eu te mando também, tem muitos brindes. Eu vou fazer o Alibaba, né, Então é isso, gente, boa noite aí para todo mundo, boa noite, Thaís, Fernando, Herbert, a gente então se vê numa outra programação, outro momento. Obrigada, Tchau. pessoal, obrigada mesmo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Abraço, obrigado.